São Marcos, ou assenta. 200 trechos. Pouco pode ser afirmado com confiança sobre a vida de Santo Marcos, o asceta, também conhecido como Marcos, o monge ou Marcos, o eremita. São Nicolau data no início do século V, isso parece estar correto. De acordo com outra visão menos provável, ele teria vivido no início do século VI. Assim como seu contemporâneo São Nilo, pode ter sido discípulo de São João Crisóstomo, mas isso não é certo. Conforme a carta a Nicolau, o solitário indica, Marcos viveu em certa fase de sua vida como eremita no deserto, embora não possamos ter certeza de onde isso ocorreu. Tanto a Palestina quanto o Egito foram sugeridos. Antes disso, ele pode ter sido superior de uma comunidade próxima a Ankara, na Ásia Menor. Além das 3 obras incluídas na Filocália, Marcos escreveu pelo menos outras 6, sendo as mais importantes aquelas sobre o batismo, o arrependimento e contra os nestorianos. Em seu ensinamento espiritual, que é dirigido particularmente contra o movimento sírio-herético do messalianismo, ele enfatiza grandemente o papel desempenhado pela graça do batismo e fornece uma análise detalhada da natureza das tentações. Na Igreja Ortodoxa, Marcos é celebrado como santo em 5 de março. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. 1. Porque muitas vezes você perguntou o que o apóstolo quis dizer quando disse sobre a lei ser espiritual em Romanos 7:14, e que tipo de conhecimento e ação espiritual caracteriza aqueles que desejam observá-lo. Falaremos disso tanto quanto pudermos. 2. Em primeiro lugar, sabemos que Deus é o começo, o meio e o fim de tudo que é bom, e é impossível para nós ter fé em qualquer coisa boa ou realizá-la, exceto em Cristo Jesus e no Espírito Santo. 3. Tudo que é bom é dado pelo Senhor providencialmente, e quem tem fé que assim é, não perderá o que tem sido dadas. 4. A fé inabalável é uma torre forte, e para quem tem fé, Cristo passa a ser tudo. 5. Que aquele que inaugura todo bem inaugure tudo o que você empreende, para que seja feito com sua bênção. 6. Ao ler as Sagradas Escrituras, quem é humilde e engajado no trabalho espiritual aplicará tudo para si mesmo e não para outra pessoa. 7. Peça a Deus que abra os olhos do seu coração, para que você veja o valor da oração e da leitura espiritual quando compreendido e aplicado. 8. Se um homem tem algum dom espiritual e sente compaixão por aqueles que não o possuem, ele preserva o dom porque da sua compaixão. Mas um homem orgulhoso perderá isso ao sucumbir às tentações da arrogância. 9. A boca do humilde fala a verdade, mas aquele que fala contra a verdade é como o servo que feriu o Senhor no rosto em Marcos 14:65. 10. Não se torne discípulo de quem se elogia, caso aprenda orgulho em vez da humildade. 11. Não se torne vaidoso quanto às suas interpretações das Escrituras, para que o seu intelecto não seja vítima de blasfêmia. 12. Não tente explicar algo difícil com controvérsia, mas da maneira que a lei espiritual ordena, com paciência, oração e esperança inabalável. 13. Cego é o homem que clama e diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lucas 18:38. Ele reza com o corpo sozinho, e ainda não com conhecimento espiritual. 14. Quando o homem que antes era cego recuperou a visão e viu o Senhor, ele não o reconheceu mais como filho de Davi, mas como filho de Deus, e o adorou. João 9:38. 15. Não se torne vaidoso se derramar lágrimas ao orar, pois foi Cristo quem tocou os vossos olhos e vos deu sua visão espiritual. 16. Aquele que, como o cego, lança fora as suas vestes e se aproxima do Senhor, torna-se seu discípulo e pregador da verdadeira doutrina. Marcos 10:50. 17. Pensar no mal torna o coração descarado, mas destruir o mal através do autocontrole e da esperança quebra o coração. 18. Há um quebrantamento do coração que é gentil e o torna profundamente penitente, e há um quebrantamento que é violento e prejudicial, destruindo completamente. 19. As vigílias, a oração e a aceitação paciente do que vier constituem uma quebra que não prejudica, mas beneficia o coração, desde que não destruamos o equilíbrio entre eles por excesso. Quem perseverar neles será ajudado de outras maneiras também, mas aquele que é negligente sofrerá intoleravelmente ao deixar esta vida. 20.
Um coração autoindulgente torna-se uma prisão e uma corrente para a alma quando ela deixa esta vida, enquanto um assíduo coração é uma porta aberta. 21. A porta de ferro que dá acesso à cidade é um coração duro. Atos 12. 10. Mas para aquele que sofre dificuldades e aflições a porta se abrirá por si mesma, como aconteceu com Pedro. 22. Existem muitos métodos diferentes de oração. Nenhum método é prejudicial. Se assim fosse, não seria oração, mas atividade de Satanás. 23. Um homem quis fazer o mal, mas primeiro orou como de costume, e vendo-se impedido por Deus, ficou então extremamente grato. 24. Quando Davi quis matar Nabal, o carmelita, mas não conseguiu lembrado da retribuição divina e abandonado sua intenção, ficou extremamente agradecido. Mais uma vez, sabemos o que ele fez quando se esqueceu de Deus, e como ele não parou até que Natã, o profeta, o lembrou. 1 Samuel 25. 2 e 2 Samuel 12. 25. Nos momentos em que você se lembrar de Deus, aumente suas orações, para que quando você se esquecer dele, o Senhor possa lembrá-lo. 26. Ao ler as Sagradas Escrituras, perceba seus significados ocultos. Pois tudo o que foi escrito nos tempos passados foi escrito para nossa instrução. Romanos 15. 4. 27. As Escrituras falam da fé como o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 11. 1. E descrevem como inúteis aquelas que não conhecem a habitação de Jesus. 2 Coríntios 13. 5. 28. Assim como um pensamento se manifesta por meio de ações e palavras, nossa recompensa futura também se manifesta por meio dos impulsos do coração. 29. Assim, um coração misericordioso receberá misericórdia, enquanto um coração impiedoso receberá o contrário. 30. A lei da liberdade ensina toda a verdade. Muitos leem sobre isso de forma teórica, mas poucos realmente entendem isso, e estes apenas na medida em que praticam os mandamentos. 31. Não procureis a perfeição desta lei nas virtudes humanas, pois nelas não se encontra a perfeita. Sua perfeição é escondido na cruz de Cristo. 32. A lei da liberdade é estudada por meio do verdadeiro conhecimento, é compreendida através da prática dos mandamentos e é cumprido pela misericórdia de Cristo. 33. Quando formos compelidos pela nossa consciência a cumprir todos os mandamentos de Deus, então devemos entender que a lei do Senhor é impecável. Salmos 19. 8. É realizado através de nossas boas ações, mas não pode ser aperfeiçoado pelos homens sem a misericórdia de Deus. 34. Aqueles que não se consideram obrigados a cumprir todos os mandamentos de Cristo estudam a lei de Deus de maneira literal, não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. 1 Timóteo 1. 7. Portanto, eles pensam que podem cumpri-lo pelas suas próprias obras. 35. Existem atos que parecem bons, mas o motivo de quem os pratica não é bom, e há outros atos que parecem ser maus, enquanto o motivo do autor é bom. O mesmo se aplica a algumas afirmações. Esta discrepância deve-se, por vezes, à inexperiência ou ignorância, às vezes com más intenções e às vezes com boas intenções. 36. Quando um homem elogia alguém externamente, enquanto acusa e menospreza em seu coração, é difícil para o simples detectar isso. Da mesma forma, uma pessoa pode ser aparentemente humilde, mas interiormente arrogante. Por muito tempo tais homens apresentam a falsidade como verdade, mas depois são expostos e condenados. 37. Um homem faz algo aparentemente bom, em defesa do seu próximo. Outro, ao não fazê-lo, ganha em entendimento. 38. As repreensões podem ser feitas por malícia e legítima defesa, ou por temor a Deus e respeito pela verdade. 39. Pare de repreender um homem que parou de pecar e que se arrependeu. Se você disser que o está repreendendo em nome de Deus, primeiro revele os males que há em você. 40. Deus é a fonte de todas as virtudes, assim como o sol é a luz do dia. 41. Quando você tiver feito algo de bom, lembre-se das palavras: sem mim vocês não podem fazer nada. João 15. 5. 42. As aflições trazem bênçãos ao homem, autoestima e prazer sensual. Mal. 43. Quem sofre injustiça escapa do pecado, encontrando ajuda proporcional à sua aflição. 44. Quanto maior for a fé de um homem em que Cristo o recompensará, maior será a sua disponibilidade para suportar qualquer injustiça. 45. Ao orar por aqueles que nos injustiçaram, derrubamos o diabo, opondo-nos a eles, somos feridos por ele. 46. Melhor um pecado humano do que um pecado demoníaco.
Ao realizarmos a vontade do Senhor, superaremos anos. 47. Toda a bênção vem providencialmente do Senhor. Mas este facto escapa à atenção dos ingratos. 48. Todo vício leva, no final, ao prazer proibido, e todas as virtudes para a bênção espiritual. Cada um desperta o que é semelhante a isso. 49. A censura dos homens aflige o coração, mas se aceito pacientemente gera pureza. 50. A ignorância nos faz rejeitar o que é benéfico, e quando se torna descarado, fortalece o domínio do mal. 51. Mesmo quando nada der errado, esteja pronto para a aflição, e como você terá que prestar contas, não faça exigências exorbitantes. 52. Tendo pecado secretamente, não tente se esconder. Pois todas as coisas são nuas e abertas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Hebreus 4. 13. 53. Revele-se ao Senhor em sua mente. Porque o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16. 7. 54. Não pense e não faça nada sem um propósito direcionado a Deus. Pois viajar sem direção é um desperdício de esforço. 55. Porque a justiça de Deus é inexorável, é difícil obter o perdão dos pecados cometidos com total deliberação. 56. A angústia lembra Deus aos sábios, mas esmaga aqueles que o esquecem. 57. Deixe que todo sofrimento involuntário lhe ensine a lembrar de Deus, e não lhe faltará ocasião para arrependimento. 58. O esquecimento como tal não tem poder, mas adquire na proporção da nossa negligência. 59. Não diga, o que posso fazer? Não quero ser esquecido, mas acontece. Pois quando você se lembrou, você traiu o que você devia. 60. Faça o bem quando você se lembrar, e o que você esqueceu lhe será revelado. E não entregue sua mente a esquecimento cego. 61. As Escrituras dizem: o inferno e a perdição são manifestos ao Senhor. Provérbios 15. 11. Isso se refere à ignorância do coração e esquecimento. 62. O inferno é a ignorância, pois ambos são sombrios. E perdição é esquecimento, pois ambos envolvem extinção. 63. Preocupe-se com os seus próprios pecados e não com os do próximo. Então o local de trabalho do seu intelecto não será roubado. 64. É difícil perdoar deixar de fazer o bem que está ao seu alcance. Mas a misericórdia e a oração resgatam os negligentes. 65. Aceitar uma aflição por amor de Deus é um genuíno ato de santidade, pois o amor verdadeiro é testado pelas adversidades. 66. Não pretenda ter adquirido virtude a menos que tenha sofrido aflição, pois sem aflição a virtude não foi testada. 67. Considere o resultado de cada aflição involuntária e descobrirá que foi a destruição do pecado. 68. Os vizinhos são muito livres com conselhos, mas o nosso próprio julgamento é o melhor. 69. Se você quer saúde espiritual, ouça sua consciência, faça tudo diz a você, e você se beneficiará. 70. Deus e a nossa consciência conhecem os nossos segredos. Deixe que eles nos corrijam. 70. Aquele que trabalha sem querer fica pobre em todos os sentidos, enquanto aquele que avança na esperança é duplamente rico. 71. O homem age, tanto quanto pode, de acordo com seus próprios desejos, mas Deus decide o resultado de acordo com justiça. 72. Se você deseja não incorrer em culpa quando os homens o elogiam, primeiro aceite a repreensão pelos seus pecados. 73. Cada vez que alguém aceita a humilhação por causa da verdade de Cristo, será 100 vezes mais glorificado por outros homens. Mas é sempre melhor fazer o bem em prol das bênçãos na vida futura. 74. Quando um homem ajuda a outro por palavras ou ações, ambos reconheçam nisso a graça de Deus. Aquele que faz sem entender, isso ficará sob o poder de quem o fizer. 75. Qualquer pessoa que elogia o próximo por hipocrisia, mais tarde abusará dele e trará desgraça para si mesmo. 76. Aquele que ignora a emboscada do inimigo é facilmente morto, e aquele que não conhece as causas das paixões logo é abatido. 77. O conhecimento do que é bom para ele foi dado a todos por Deus, mas a autoindulgência leva à negligência e negligência ao esquecimento. 78. Um homem aconselha o seu próximo segundo o seu próprio entendimento, mas naquele que ouve tal conselho, Deus age proporcionalmente à sua fé. 79. Tenho visto homens iletrados que eram verdadeiramente humildes e se tornaram mais sábios que os sábios. 80.
Outro homem inculto, ao ouvi-los elogiados, em vez de imitar sua humildade, orgulhou-se de ser ignorante e então caiu na arrogância. 81. Aquele que despreza o entendimento e se vangloria de ignorância é inculto não apenas na fala, mas também no conhecimento. 2 Coríntios 11. 6. 82. Assim como a sabedoria na fala é uma coisa e o bom senso é outra, a falta de aprendizado na fala é uma coisa e loucura outra. 83. A ignorância das palavras não fará mal aos verdadeiramente devotos, nem a sabedoria ao falar prejudicará os humildes. 84. Não diga, não sei o que é certo, portanto não tenho culpa quando não consigo fazer isso, pois se você fizesse todo o bem que sabe, o que deveria fazer a seguir seria, então ficará claro para você, como se você estivesse passando de um cômodo para outro por uma casa. Não é útil saber o que vem depois, antes de você ter feito o que vem primeiro. Pois o conhecimento sem ação incha, mas o amor edifica, porque aceita pacientemente todas as coisas. 1 Coríntios 8. 1 e 1 Coríntios 13. 7. 85. Compreenda as palavras da Sagrada Escritura colocando-as em prática, e não se encha de presunção, discorrendo sobre ideias teóricas. 86. Aquele que negligencia a ação e depende do conhecimento teórico possui um cajado de junco em vez de um bastão de 2 gumes espada, e quando ele confrontar seus inimigos em tempo de guerra, isso irá para sua mão e a perfurará. 2 Reis 18. 21. Injetando seu veneno natural. 87. Cada pensamento tem seu peso e medida aos olhos de Deus. Pois é possível pensar na mesma coisa apaixonadamente ou objetivamente. 88. Depois de cumprir o mandamento, espere ser tentado, pois o amor de Cristo é testado pela adversidade. 89. Nunca menospreze o significado dos seus pensamentos, pois ninguém escapa à atenção de Deus. 90. Quando você observar algum pensamento sugerido que você busque a fama humana, pode ter certeza de que isso lhe trará desgraça. 91. O inimigo, compreendendo como é aplicada a justiça da lei espiritual, busca apenas o consentimento de nossa mente. Tendo assegurado isso, ele nos obrigará a submeter-nos aos trabalhos do arrependimento ou, se não nos arrependermos, nos atormenta com infortúnios além do nosso controle. Às vezes ele nos encoraja a resistir a esses infortúnios para aumentar nosso tormento, e então, em nossa morte, ele apontará essa resistência impaciente como prova de nossa falta de fé. 92. Muitos lutaram de diversas maneiras contra as circunstâncias, mas sem oração e arrependimento ninguém escapou mal. 93. Os males reforçam-se mutuamente. O mesmo acontece com as virtudes, encorajando-nos assim a esforços ainda maiores. 94. O diabo menospreza os pequenos pecados. Caso contrário, ele não poderá nos levar a outros maiores. 95. O elogio dos outros gera desejos pecaminosos, enquanto a condenação do vício, se não apenas ouvida, mas aceita, gera autocontrole. 96. Um monge autoindulgente não conseguiu nada através da sua renúncia. Pelo que ele uma vez fez através de posses, ele ainda o faz, embora não possua nada. 97. Além disso, o homem autocontrolado, se apegar às posses, é um irmão em espírito deste tipo de monge, porque ambos sentem prazer interior por terem a mesma mãe, embora não o mesmo pai, já que cada um tem uma paixão diferente. 98. Às vezes, um homem suprime uma paixão a fim de se satisfazer mais plenamente, e ele é elogiado por aqueles que não estão cientes de seu objetivo. Ele pode até mesmo não estar ciente disso, e, assim, sua ação é autoderrotante. 99. Todo vício é causado pela autoestima e pelo prazer sensual. Você não pode superar a paixão sem odiá-la. 100. A avareza é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6. 10. Mas a avareza é claramente um produto destes dois componentes. 101. O intelecto fica cego por estas três paixões: avareza, autoestima e prazer sensual. 102. As escrituras chamam essas três de filhas da sanguessuga, eternamente amadas pela loucura de sua mãe. Provérbios 30. 15. 103. Essas três paixões por si só entorpecem o conhecimento espiritual e a fé, os irmãos adotivos de nossa natureza. 104. É por causa deles que a ira, a raiva, a guerra, o assassinato e todos os outros males têm tanto poder sobre a humanidade. 105. Devemos odiar a avareza, a autoestima e os prazeres sensuais, como mães dos vícios e madrastas das virtudes. 106. Por causa deles somos ordenados a não amar o mundo e as coisas que há no mundo. 1 João 2. 15.
Não para que odiemos a criação de Deus por falta de discernimento, mas para que eliminemos a criação ou ocasiões para essas três paixões. 107. O soldado que vai para a guerra, disse, que não se envolve nos assuntos deste mundo. 2 Timóteo 2, 4. Para ele quem se enreda nas paixões, enquanto tenta superá-las é como um homem que tenta apagar um incêndio com palha. 108. Se alguém fica zangado com o próximo por causa de riqueza, fama ou prazer, ainda não percebe que Deus ordena todas as coisas com justiça. 109. Quando você ouve o Senhor dizendo que se alguém não renunciar a tudo o que tem, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Aplique isso não apenas ao dinheiro, mas a todas as formas de vício. 110. Quem não conhece a verdade não pode ter fé verdadeiramente, pois por natureza o conhecimento precede a fé. 111. Assim como Deus atribui a tudo o que é visível o que é apropriado, o mesmo acontece com os pensamentos humanos, quer queira ou não. 112. Se algum pecador óbvio que não se arrepende não sofreu nada antes de sua morte, você pode ter certeza de que o julgamento em seu caso será impiedoso. 113. Quem ora com compreensão aceita pacientemente as circunstâncias, enquanto quem se ressente delas ainda não alcançou a oração pura. 114. Quando for ferido, insultado ou perseguido por alguém, não pense no presente, mas espere pelo futuro, e você descobrirá que ele lhe trouxe muitas coisas boas, não apenas nesta vida, mas também na vida futura. 115. Assim como o amargor do absinto ajuda a falta de apetite, os infortúnios ajudam um mau caráter. Para os primeiros benefícios a condição física, e a segunda leva ao arrependimento. 116. Se você não quer sofrer o mal, não o inflija, pois o sofrimento dele segue inevitavelmente a sua inflição. Para tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, 7. 117. Colhendo involuntariamente a maldade que semeamos deliberadamente, deveríamos maravilhar-nos com a justiça de Deus. 118. Como decorre um intervalo de tempo entre a semeadura e a colheita, começamos a pensar que não haverá retribuição. 119. Quando você peca, culpe o seu pensamento, não a sua ação. Pois se o seu intelecto não tivesse corrido adiante, seu corpo não o seguiria. 120. O pecador secreto é pior do que aquele que pratica o mal abertamente, e então ele recebe uma punição pior. 121. O malandro que faz travessuras em segredo é uma cobra, espreita na estrada e morde o calcanhar do cavalo. Gênesis 49, 17. 122. Se você elogia seu próximo para um homem e o critica para outro, você é escravo da autoestima e ciúmes. Através do elogio você tenta esconder o seu ciúme, através da crítica para parecer melhor que o seu próximo. 123. Assim como ovelhas e lobos não podem alimentar-se juntos, um homem não pode receber misericórdia se enganar o próximo. 124. Quem secretamente mistura seus próprios desejos com conselhos espirituais é adúltero, como diz o livro dos Provérbios indica. Provérbios 6, 32 a 33. E por causa de sua estupidez ele sofre dor e desonra. 125. Assim como a água e o fogo não podem ser combinados, a autojustificação e a humildade excluem-se mutuamente. 126. Quem busca o perdão dos seus pecados ama a humildade, mas se condena outro cela a sua própria maldade. 127. Não deixe de lado nenhuma falha, por menor que seja, pois ela pode levá-lo a pecados maiores. 128. Se você deseja ser salvo, aceite palavras de verdade e nunca rejeite críticas. 129. Palavras de verdade converteram a raça de víboras e advertiram-nas para fugirem da ira vindoura. Mateus 3, 7. 130. Aceitar palavras de verdade é aceitar a palavra divina, pois ele diz: quem vos recebe, a mim me recebe. Mateus 10, 40. 131. O paralítico que caiu do telhado. Marcos 2, 4, significa um pecador reprovado em nome de Deus pelos fiéis e recebendo perdão por causa de sua fé. 132. É melhor orar com devoção pelo próximo do que repreendi-lo toda vez que ele peca. 133. O verdadeiramente arrependido é ridicularizado pelos tolos, o que é um sinal de que Deus aceitou o seu arrependimento. 134. Aqueles que estão envolvidos na guerra espiritual praticam o autocontrole em tudo e não desistem até que o Senhor destrua todas as sementes da Babilônia. Jeremias 27, 16. 135. Suponha que existam 12 paixões vergonhosas.
Entregar-se a qualquer um deles equivale a entregar-se a todas. 136. O pecado é um fogo ardente. Quanto menos combustível você fornecer, mais rápido ele se esgotará. Quanto mais você alimenta, mais ele queima. 137. Quando exultante com elogios, tenha certeza de que a desgraça se seguirá, pois está dito: quem se exalta será humilhado. Lucas 14, 11. 138. Quando nos libertarmos de todo pecado voluntário da mente, devemos então lutar contra as paixões que resultam da prepossessão. 139. A prepossessão é a presença involuntária de pecados anteriores na memória. Na fase da guerra ativa, tentamos evitar que se transforme numa paixão. Após a vitória, é repelido ainda como uma provocação. 140. Uma provocação é um estímulo sem imagem no coração. Como uma passagem na montanha, os experientes assumem o controle dela à frente do inimigo. 141. Uma vez que nossos pensamentos são acompanhados de imagens, algumas pessoas fogem desses pensamentos como um tição tirado do fogo. Zacarias 3, 2. Mas outros brincam com eles, e assim se queimam. 142. Não diga: eu não o quero, mas acontece, pois, embora você possa não desejar a própria coisa, você acolhe o que a causa. 143. Quem busca elogios está envolvido em paixão. Quem lamenta as aflições está apegado ao prazer sensual. 144. Os pensamentos de um homem autoindulgente vacilam, como se estivessem em uma balança. Às vezes ele lamenta e chora por seu pecado, e às vezes briga e contradiz o próximo, justificando seus próprios prazeres sensuais. 145. Aquele que prova todas as coisas e retém o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Irá, em consequência, abster-se de todo mal. 146. O homem paciente tem muito entendimento. Provérbios 14, 29. E o mesmo acontece com quem ouve palavras de sabedoria. 147. Sem lembrança de Deus não pode haver conhecimento verdadeiro, mas apenas aquilo que é falso. 148. Um conhecimento espiritual mais profundo ajuda o homem de coração duro, pois a menos que tenha medo, ele se recusa a aceitar o trabalho de arrependimento. 149. A aceitação inquestionável da tradição é útil para uma pessoa gentil, pois então ela não testará a paciência de Deus ou cairá em pecado. 150. Não repreenda um homem forte pela arrogância, mas mostre-lhe o perigo da desonra. Se ele tem algum bom senso, ele aceitará esse tipo de repreensão. 151. Se você odeia repreensão, isso mostra que a paixão em que você está envolvido se deve à sua livre escolha. Mas se você aceita a repreensão, a paixão é devida à prepossessão. 152. Não ouça falar sobre os pecados de outras pessoas, pois através dessa escuta a forma desses pecados é impressa em você. 153. Quando você gosta de ouvir conversas maldosas, fique com raiva de si mesmo e não de quem fala. Por ouvir em uma maneira pecaminosa, faz o mensageiro parecer pecador. 154. Se você encontrar pessoas fofocando à toa, considere-se responsável pela conversa delas, se não por causa de alguma falha recente sua, então por causa de uma dívida antiga. 155. Se alguém o elogiar hipocritamente, tenha certeza de que no devido tempo ele o difamará. 156. Aceite as aflições presentes em prol das bênçãos futuras. Então você nunca enfraquecerá em sua luta. 157. Quando alguém supre suas necessidades corporais e você o elogia como bom por direito próprio, a parte de Deus, mais tarde irá parecer a ele que você é mau. 158. Todas as coisas boas vêm de Deus providencialmente, e quem as traz é servo do bem. 159. Aceite com equanimidade a mistura do bem e do mal, e então Deus resolverá todas as desigualdades. 160. É a qualidade desigual dos nossos pensamentos que produz mudanças na nossa condição. Pois Deus atribui aos nossos pensamentos voluntários consequências que são apropriadas, mas não necessariamente de nossa escolha. 161. O sensível deriva do inteligível, fornecendo por decreto de Deus o que é necessário. 162. De um coração amante dos prazeres surgem pensamentos e palavras prejudiciais, e da fumaça de um incêndio reconhecemos o combustível. 163. Proteja sua mente e você não será assediado pelas tentações. Mas se você não conseguir guardá-lo, aceite pacientemente qualquer julgamento que venha. 164. Ore para que a tentação não venha até você, mas quando chegar, aceite-o como algo que lhe é devido e não imerecido. 165.
Rejeite todos os pensamentos de ganância e você poderá ver os truques do diabo. 166. Quem diz conhecer todos os truques do diabo cai sem saber na armadilha. 167. Quanto mais o intelecto se afasta dos cuidados corporais, mais claramente vê a astúcia do inimigo. 168. Um homem que se deixa levar pelos seus pensamentos fica cego por eles. E embora ele possa ver a operação real do pecado, ele não consegue ver suas causas. 169. Pode acontecer que alguém aparentemente cumpra um mandamento, mas na realidade sirva uma paixão, e através de maus pensamentos ele destrói a bondade da ação. 170. Quando você se envolver em algo maligno pela primeira vez, não diga, isso não vai me dominar. Pois na medida em que você está envolvido, você já foi dominado por isso. 171. Tudo que acontece tem um pequeno começo e cresce à medida que é nutrido. 172. A maldade é uma rede intrincada, e se alguém for descuidado quando parcialmente emaranhado, ele fica completamente enredado. 173. Não deseje ouvir falar dos infortúnios de seus inimigos. Para quem gosta de ouvir essas coisas, eles mesmos sofrem o que desejam para os outros. 174. Não pense que toda aflição é consequência do pecado. Porque há alguns que fazem a vontade de Deus e ainda assim são testados. Assim está escrito que os malignos e ímpios serão perseguidos. Salmo 37. 28. Mas também que aqueles que procuram viver uma vida santa em Cristo Jesus sofrerá perseguições. 2 Timóteo 3. 12. 175. No momento de aflição, espere uma provocação ao prazer sensual, pois porque alivia a aflição é facilmente bem-vindo. 176. Alguns chamam os homens de inteligentes porque têm o poder de discernimento no plano sensível. Mas as pessoas realmente inteligentes são aquelas que controlam seus próprios desejos. 177. Até que você erradique o mal, não obedeça ao seu coração, pois buscará mais daquilo que já contém dentro em si. 178. Assim como algumas cobras vivem em vales e outras em casas, também existem algumas paixões que tomam forma em nossos pensamentos, enquanto outros se expressam em ações. É possível, no entanto, que eles mudem de um tipo para o outro. 179. Quando você descobrir que algum pensamento está perturbando você profundamente e quebrando a quietude do seu intelecto com paixão, você pode ter certeza de que foi o seu intelecto que, tomando a iniciativa, primeiro ativou este pensamento e colocou em seu coração. 180. Nenhuma nuvem se forma sem sopro de vento, e nenhuma paixão nasce sem um pensamento. 181. Se não cumprirmos mais os desejos da carne, então, com a ajuda do Senhor, os males dentro de nós serão facilmente eliminados. 182. As imagens já estabelecidas em nosso intelecto são mais perniciosas e teimosas do que aquelas que surgem enquanto estamos pensando. Estas últimas precedem as primeiras e são a sua causa. 183. Um tipo de mal habita no coração através de uma obsessão prolongada. Outro tipo ataca nossos pensamentos por meio de coisas cotidianas. 184. Deus avalia nossa ação de acordo com a nossa intenção. Por isso foi dito que o Senhor recompensará você segundo o seu coração. Salmo 20. 4. 185. Quem não persevera no exame de sua consciência não suportará o sofrimento corporal por amor de Deus. 186. A consciência é um livro da natureza. Quem aplica o que lê ali experimenta a ajuda de Deus. 187. Aquele que não escolhe sofrer em nome da verdade será mais severamente castigado pelo sofrimento que não escolheu. 188. Quem conhece a vontade de Deus e a realiza de acordo com seu poder, escapa de sofrimentos mais severos, sofrendo pouco. 189. Se um homem tentar vencer as tentações sem oração e paciência, ficará mais enredado neles em vez de afastá-los. 190. O Senhor está oculto em seus próprios mandamentos, e ali pode ser encontrado na medida em que é procurado. 191. Não diga que cumpriu os mandamentos, mas não encontrou o Senhor. Pois você sempre encontrou conhecimento espiritual com justiça, como dizem as Escrituras, e aqueles que o buscam corretamente encontrarão paz. Provérbios 16. 8. 192. A paz é a libertação das paixões e só se encontra pela ação do Espírito Santo. 193. Cumprir o mandamento é uma coisa e a virtude é outra, embora cada um promova o outro. 194.
Cumprir o mandamento significa fazer o que nos é ordenado, mas virtude é fazê-lo de uma maneira que está de acordo com a verdade. 195. Todas as riquezas materiais são iguais, mas são adquiridas de muitas maneiras diferentes. Da mesma forma, a virtude é uma, mas multifacetada em suas operações. 196. Se alguém faz uma demonstração de sabedoria e em vez de aplicá-la fala longamente, possui uma riqueza espúria e seu trabalho chega às casas de estranhos. Provérbios 5. 10. 197. Disse que o ouro governa tudo, mas as coisas espirituais são governadas pela graça de Deus. 198. Uma boa consciência é encontrada através da oração, e uma oração pura através da consciência. Cada um, por natureza, precisa do outro. 199. Jacó fez para José uma túnica de muitas cores. Gênesis 37. 3. E o Senhor dá conhecimento da verdade ao gentil, como está escrito: ele ensinará aos mansos os seus caminhos. Salmos 25. 9. 200. Faça sempre o bem que puder e, em momentos de bem maior, não recorra a um bem menor. Pois se diz que nenhum homem que volta é apto para o reino dos céus. Lucas 9. 62.